senhor Aldo Rebelo. É um enorme prazer, uma grande honra o senhor estar conversando aqui com a gente no Papo com Carol. E é importantíssimo, na verdade, o senhor estar aqui, porque o nosso programa é aberto ao diálogo de todos os tipos de assunto, e o senhor é uma referência para a gente. Aldo Rebelo, bom, dispensa apresentações, mas esse grande alagoano, foi vereador por São Paulo, mas já foi deputado federal por 6 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Secretaria de Coordenação Política e Relações Internacionais, ministro do Estado de Esporte, Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa. E por isso, para a Adelinha, para a gente manter o decoro aqui, a gente vai te chamar de ministro, tá bom? Quero te agradecer de coração e já perguntar. Acho que essa pergunta eu não achei ainda uma resposta do senhor aí no que eu andei pesquisando. Por que e quando que o senhor entrou para a política? O que te motivou? Um abraço, Carol, um abraço ao Pradella, um abraço aos nossos internautas. Eu nasci no interior de Alagoas, na roça. Meu pai trabalhava numa fazenda, fui educado numa escola rural. Depois, eu fui estudar num colégio técnico agrícola. E no Colégio Técnico Agrícola, quando eu entrei, ainda no curso primário, com 11 anos, havia uma efervescência política muito grande, era o ano de 1968. E ali eu já me interessei em acompanhar com os alunos mais velhos a política. Depois entrei na universidade, em 1975, no curso de Direito, e fui, além de estudar, me interessei pelo movimento estudantil e fui participar da reorganização dos centros acadêmicos, dos diretórios estudantis. E, para resumir a história, terminei na diretoria da UNE, da União Nacional dos Estudantes, cuja sede ficava em São Paulo. Fui para São Paulo e, em São Paulo, eu, depois que deixei a UNE, trabalhei como jornalista um tempo, fui candidato a vereador em 88, depois fui candidato a deputado federal por São Paulo e fiquei 6 mandatos como deputado, até quando terminou o governo da presidente Dilma, que eu era ministro da Defesa, e me recolhi por um tempo a uma atividade mais como jornalista, que é o que eu estou fazendo hoje, enquanto aguardo o momento para voltar para a política. Seu Aldo, a gente tem uma pergunta aqui que, na verdade, é mais para a gente entender. Eu acho que sempre teve essa polarização, né? Principalmente em tempos de crise, o mundo sempre se polariza. Mas por que hoje em dia está tão complicado a gente dialogar, a gente conversar? Tem essa extrema direita, essa extrema esquerda. O senhor acha que isso vai se manter nas próximas eleições? Não, não. O Brasil é um país cujas soluções nos momentos de dificuldade vieram da união de forças e não da fragmentação e não da dispersão. O Brasil é um país, a expressão que eu uso, é das forças heterogêneas. As forças heterogêneas são aquelas que não devem ter necessariamente afinidade ideológica, elas se reúnem em torno de uma causa. Quando os holandeses foram expulsos do Nordeste, o exército que expulsou os holandeses era formado por um batalhão de índios, um batalhão de negros e um batalhão formado pelos fazendeiros de Pernambuco. Foi esse o exército que se uniu para expulsar os holandeses. Quando o Brasil fez a independência, se uniram em torno da independência os mais radicais dos republicanos, que queriam a república e não o império, os conservadores se uniram, os fazendeiros, e o Brasil ficou independente. A abolição também. Os fazendeiros de São Paulo apoiaram a abolição da escravatura com os militares e com as lideranças negras. A República, do mesmo jeito. 30, o Brasil foi industrializado pela liderança de um líder de fazendeiros, que era o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era de esquerda ou de direita? Getúlio Vargas foi combatido pela extrema-direita e pela esquerda. Getúlio Vargas ele tinha como agenda o desenvolvimento do Brasil, a industrialização, a criação de uma legislação social e trabalhista. Então, o Brasil hoje vive, Carol, um processo de desorientação, uma divisão artificial. Dividir o país entre esquerda e direita não resolve os nossos problemas, não explica os nossos problemas.
O Brasil tem que se unir em torno de uma agenda que reúna o desenvolvimento, a retomada do crescimento do país, a redução das desigualdades e a garantia da democracia. Isso é o que tem que unir o país. E não você ficar se dividindo por uma questão de comportamento, por uma questão de modismos, que eu acho que interessa a uma parte da sociedade, mas que deixa a imensa maioria à margem e de fora. Ministro, pode perguntar para a Dana, fica à vontade. Não, essa sua explanação não é à toa de tudo essa sua carreira política. Muito iluminada e muito confidencial nesses momentos, onde que eu estava até conversando antes com a Carol, a cara que a política não é cara e coroa, não é igual uma moeda. Você conseguiu, de uma forma muito simplista e refazendo a história das revoluções do Brasil e do mundo, exatamente isso. Essa união de força, parece que o Brasil está sem liderança para conseguir passar isso que você disse para nós. Nós estamos, assim, órfãos de uma liderança de fato. Nós temos mais essas lideranças, como você diz, de modismo. Como que estadista, né? E de um estadista, né, para dela. A gente busca um estadista de verdade. Também, ainda dando continuidade a esse seu argumento muito iluminado, muito lúcido, o que é preciso fazer? Porque nós não temos a liderança, um líder, um estadista, nós estamos carentes disso. A primeira coisa, Pradella, é você colocar em primeiro lugar o interesse nacional, tá certo? Não adianta você dizer que o país está em primeiro lugar e agir de outra forma, e agir para dividir o país. Você tem que dizer que o país está em primeiro lugar, o interesse nacional está em primeiro lugar, e agir de acordo com esse pensamento. Eu fui relator do Código Florestal num momento muito difícil, num momento de divisão, tá certo? Ninguém conseguia escolher um relator, porque os chamados, a bancada da agricultura e a bancada do meio ambiente não se entendiam, ficavam vetando um ao outro. Eu aceitei a relatoria. Mas você vai aceitar a relatoria numa matéria dessa? É muito difícil. Eu digo, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, quando eu fui olhar a questão, eu disse, como é que eu ajo aqui? Eu não sou da bancada da agricultura. Meu voto em São Paulo é um voto urbano. É um voto da capital, é um voto da grande São Paulo, é um voto de estudante, sindicalista. Mas eu digo, eu vou agir de acordo com o interesse nacional. Eu não vou olhar para um agricultor e perguntar em quem ele vota, me perguntar o que é que ele pensa. Eu vou perguntar se o que ele faz é importante para o país. É essa a pergunta que eu tenho que fazer. E fiz, no meio de uma disputa muito grande, de ameaça de ONGs, de perseguição, as ONGs querendo impedir os debates, tumultuando, ameaçando os deputados, dizendo que iam dar prêmio de motosserra. Tudo isso nós enfrentamos, mas eu enfrentei. Eu digo, não, eu vou fazer uma lei para proteger o meio ambiente, para proteger a agricultura, porque é isso que interessa ao Brasil. O Brasil não pode fazer uma opção pelo meio ambiente sem a agricultura, e não pode fazer uma opção pela agricultura sem o meio ambiente. Pode ser que tenha quem possa fazer essa opção. O país não pode fazer essa opção. Então, eu fiz o relatório protegendo o meio ambiente, é a lei mais rigorosa do mundo, é uma lei muito dura para os agricultores, mas pelo menos eles passaram a ter um marco que desse segurança jurídica, passaram a ter isso. Tanto é que eles não entraram na justiça contra o código, as ONGs entraram, os ambientalistas entraram. Mas aí, quando foi para a votação, o trabalho que eu fiz, com mais de 200 audiências públicas, visitei o Brasil inteiro, de Corumbá a Itaqui, no Rio Grande do Sul, ao semiárido nordestino, ao interior de São Paulo, de Minas Gerais, em todo canto eu fiz audiência para ouvir. Quando foi votar, eu reuni 460 votos no meu relatório. Votaram contra apenas 63 deputados, esses mais extremistas. A imensa maioria votou comigo. Mas votou por quê? Porque eu acho que consegui convencer que o interesse nacional estava ali representado. Então, é o interesse nacional. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer o seguinte, não, ela é contra ou a favor tal opinião, ela é contra ou a favor essa política, ou de raça, ou de gênero, ou de comportamento,
Não, você tem que perguntar o que é que ela interessa ao Brasil, se a atividade dela interessa ao país, e se a atividade dela deve ser protegida, deve ser defendida. Aí você consegue um entendimento mais amplo. Se você for se guiar apenas pelas suas posições políticas e ideológicas, você vai entrar num processo de fragmentação que não tem fim, porque nisso até os partidos são divididos, tá certo? Até as famílias se dividem. Se você for colocar numa mesa, reúna a sua família, e for discutir um tema como o aborto, por exemplo, vai ter gente contra e gente a favor, na mesa de casa. Vai ter um menino, uma menina, a mãe, a avó, o tio, a tia, o primo. Cada um vai ter uma opinião. Então, você vai dividir o país a partir de uma coisa dessa? Não, você tem que unir o país em torno do que é fundamental. Essa é que é a minha opinião. Ultimamente, os grupos de WhatsApp das famílias estão meio prejudicados mesmo, viu, ministro? E eu falo, olha, o que o senhor falou é muito importante, porque eu sou de família de produtores rurais, e eu sei da importância desse código, e olha, assina embaixo, que é a lei mais rigorosa do mundo, graças a Deus, porque nós produzimos com sustentabilidade, com viabilidade econômica, e eu ainda acho que as nossas leis nos tornou a agricultura mais tecnológica do mundo. Aqui é incrível, você se apaixona quando você conhece a agricultura brasileira. E é um tema que eu queria perguntar para o senhor. Nessa questão de polarização, a agricultura, o meio ambiente foi o foco, né? E a gente tem só praticamente, claro que tem erros, mas tem muitas coisas boas para mostrar. O senhor acha que a comunicação do governo acabou indo para um tom um pouco agressivo e acabou apagando o que a gente realmente tem de bom? Ou o senhor acha que é uma maneira de começar a se mostrar? Como o senhor enxerga a comunicação em relação à nossa produção agropecuária? Eu acho lamentável. Eu sempre discuto com meus amigos, alguns deles, inclusive, que estão no governo. Eu acho que o Brasil paga um preço grande por não informar, não explicar para o Brasil, em primeiro lugar, porque essa questão da agricultura mesmo e da Amazônia, os erros começam pela nossa própria imprensa. A mídia de São Paulo e do Rio eu conheço de perto, eu sou jornalista. Quando quer saber sobre a agricultura e sobre a Amazônia, ao invés de perguntar para um agricultor, ao invés de perguntar para um pesquisador da Amazônia, eles vão na Faria Lima, atravessam a rua, entram no escritório de uma ONG que tem uma sede na Europa ou nos Estados Unidos e um escritório em São Paulo, que se você mostrar a Amazônia no mapa, eles não sabem nem onde fica. E o que sai na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, no Globo, é o quê? É a opinião das ONGs sobre a Amazônia e sobre a agricultura. É uma versão. E quando você tem na Amazônia vários pesquisadores, historiadores, que explicam o que é a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Agora, o governo se comunica mal, é um governo de falsos amigos e de falsos inimigos. Eles acham que os amigos deles são os europeus e os americanos, e os inimigos são os chineses, os russos, a Índia, quando, na verdade, esses seriam os nossos parceiros. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas vive sendo agredida, muitas vezes pelo próprio presidente, pela família do presidente, pelo ministro das Relações Exteriores. A Europa é que vive ameaçando com sanções o Brasil, a Europa e os Estados Unidos é que vive ameaçando o Brasil, mas às vezes o governo acha que esses são os nossos amigos por causa da questão da civilização ocidental, ou seja, nem da civilização ocidental eles nos consideram. Nós somos latinos para esse pessoal. Entendeu? Civilização ocidental é Estados Unidos, Europa Ocidental e, no máximo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Nós não somos parte da civilização ocidental para eles. E nós ficamos nessa ilusão. Achamos que eles são os nossos amigos. Nós devemos procurar viver em paz com esse povo todo, mas sabendo que ali tem interesses que não são os nossos. E um dos interesses é a Amazônia. Tem problemas na Amazônia, Carol? Tem crimes ambientais? Tem, mas é uma coisa residual. É uma coisa residual. Você não pode dizer que a agricultura da Amazônia e a pecuária da Amazônia são atividades criminosas, porque mais de 91%, se tiver de criminoso, é muito ali, é gente que trabalha com responsabilidade. Mas a ideia que passa é que nós temos uma atividade criminosa na Amazônia
e nós não sabemos nem nos defender direito, nem explicar direito, nem mostrar que a Amazônia é, de fato, o bioma mais protegido do mundo. Mas nós vamos para o banco dos réus como se estivéssemos num processo de desmatamento irreversível, o que, evidentemente, não é verdade. Os crimes ambientais existem, têm que ser combatidos, mas dizer que a Amazônia está fora de controle, isso não é verdade. Até porque, ministro, no último CAR pôde mostrar isso, né, que o produtor, o agricultor brasileiro, ele protege, ele segue as regras, e na Amazônia, quem tem uma fazenda, falando de uma forma bem simples, mas quem tem uma fazenda produtora na Amazônia, tem que proteger 80% dessa fazenda, ou seja, ele só pode produzir nos restantes 20%. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, isso já baixa para proteção de 20%, é o inverso, né? Mas isso não existe em lugar nenhum, né, ministro? Eu queria fazer uma pergunta também para o senhor, porque o senhor é conhecido por ser, eu não sei se o termo seria isso, mas nacionalista, de proteção dos produtores brasileiros, enfim, da produção dos trabalhadores brasileiros. Tem nos Estados Unidos aquele movimento que é o Farms Here, Forests There, que é feito por os produtores de milho, que em resumo é o quê? Eles falaram assim para o governo americano, um governo liberal, hein? Governo, em vez de vocês só subsidiarem a gente, por que vocês não investem em instituições brasileiras para travar a produção agropecuária brasileira, já que o Brasil é o nosso principal concorrente aí no agronegócio? Como que o senhor enxerga esse movimento? Eles estão certos, errados, eles estão protegendo deles? A gente tem esse tipo de movimento aqui no Brasil? Carol, esse documento, o Farms Here, Forests There, eu fiz até um artigo para o Estado de São Paulo, na época que o documento foi divulgado, cujo título era A Comida vai cair do céu. Os americanos não querem concorrente na produção agrícola. O que eles querem é só agricultura nos Estados Unidos, os outros países sem agricultura, e quando a fome aparecer, eles vendem os excedentes para a ONU, para a Cruz Vermelha, para jogar aqueles fardos de comida em cima dos famintos, como fazem na África. Quem quebrou a agricultura africana foi a Europa, com a agricultura subsidiada. Os africanos não puderam concorrer. Quando a África passa fome, os europeus vendem os seus excedentes para a Cruz Vermelha, que bota dentro de um avião, vai nos acampamentos dos famintos e joga os excedentes da comida europeia que a Cruz Vermelha comprou. Essa é a situação ideal para eles. Porque a agricultura americana e europeia, Carol, não é uma atividade de mercado. Aquilo não é atividade de mercado. O agricultor americano e europeu é quase um funcionário público, é quase um empregado do Estado de tanto subsídio que recebe. O europeu não precisa saber qual é a cotação do produto, do grão que ele planta. Por quê? Porque o Tesouro vai garantir o preço para ele. É a vaca mais subsidiada do mundo. Eu escrevi na época um artigo que o subsídio da Europa vai para as vacas. Tem vaca na Holanda duplamente subsidiada. Por quê? Porque eles davam 1.000 euros por ano por vaca para subsidiar, deu uma superpopulação de vacas, porque ninguém abatia uma vaca, porque uma vaca valia por ano uma receita de 1.000 euros, deu uma superpopulação, deu um problema sanitário, aí inverteram o subsídio. Não era mais um subsídio por vaca, era um subsídio por cada vaca que desse baixa. O que é que os holandeses fizeram? Mandaram as vacas para Portugal. Em Portugal, eles estavam dando subsídio para as novas vacas. Então, a mesma vaca recebia subsídio na Holanda porque deu baixa e passou a receber subsídio em Portugal porque deu entrada. Essa é a política europeia, tá certo? É assim que eles mantêm a sua agricultura e a sua pecuária. E o que é que nós incomodamos os americanos e os europeus? Primeiro, incomodamos porque nós temos preço e quantidade para disputar mercado com eles. Então, nós começamos a tirar mercado deles. Segundo, com os nossos preços, nós seguramos ou derrubamos o preço médio mundial dos grãos e da proteína. Esse já foi um segundo prejuízo para eles.
tá certo? Porque, além de ocupar o mercado deles, nós derrubamos os preços com a nossa oferta. Qual foi o terceiro prejuízo, Carol, que eles tiveram, assim, que eles contabilizam com a nossa entrada? Tiveram que aumentar o subsídio, tá certo? Então, eles olharam e disseram, olha, tem que segurar os brasileiros. Como é que segura? Segura com uma legislação ambiental muito dura, que é uma espécie de tributo ambiental. É uma espécie de tributo, de imposição não tarifária sobre o agricultor brasileiro. E como é que faz isso? Uma pressão internacional. Financia essas ONGs, estão elas aí pululando, tratando de agricultura. O Nordeste passa fome, sede no sertão. Você não vê uma multinacional dessa, uma ONG estrangeira dessa interessada no drama dos nordestinos, interessado na poluição do Tietê, que envenena a grande São Paulo. Ninguém se interessa por isso. É a Amazônia e a agricultura. Então, na verdade, é uma coisa subsidiada também. É uma política, não é que não tenha problema ambiental, não é que não tenha problema na Amazônia, isso tudo existe. Mas o outro aspecto é comercial, é o aspecto da disputa de mercado que muitas vezes o Brasil e a mídia, principalmente do Sul e do Sudeste, não compreendem, e muitas vezes os governos brasileiros se comunicam e explicam de forma muito deficiente. Ministro, nós debatemos agora o macro, que é Amazonas, em relação ao mundo. O então governador Franco Montoro falava que a gente tem que tomar conta do nosso quintal. Primeiro, antes, até temos que tomar conta da nossa rua, para depois tomar conta do município, para depois tomar conta do Estado e o Brasil. Então, eu vou seguindo a tese do saudoso Franco Montoro, eu quero falar um pouco do nosso quintal, ou seja, do município igual São João da Boa Vista, igual a nossa região, que são municípios, o senhor até conhece a nossa região, e nós temos aqui, falando de São João da Boa Vista, segundo a lupa do Ministério da Secretaria de Agricultura, cerca de 2.000 propriedades rurais que não têm familiares e que nunca foi colocado luz para essas pessoas poderem produzir e autossustentar. Então, o que acontece? A gente tem pessoas aqui, pequenos agricultores que querem ter um sim no selo de qualidade, que querem produzir um morango, que querem produzir uma pequena agricultura, mas não tem um subsídio, não tem uma luz para eles. Se fala na Amazonas, se fala no macro e esquece desse pequeno. Diante desse quadro, o que se pode fazer para esse pequeno agricultor, para esse pequeno pecuarista, porque o êxito rural está cada dia que passa acontecendo mais aqui na nossa região. Se arrenda a terra para plantar uma cana, ele tem aquele lucrinho no final do ano, e o alimento, agora há pouco saiu aqui, no valor econômico. Nesse instante, deu um print aqui. Os insumos de alimentos caiu em torno de 5% no Brasil, por incrível que pareça. O que se pode fazer, essa política, para esse pequeno agricultor que, embora existam vários programas, né, de agricultura familiar, programas como... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu até fiz questão de levantar, né? O PRONAF, tem o Programa Nacional de Crédito Fundiário, enfim, mas não chega para esse pequeno agricultor. Qual é a receita para isso acontecer? Primeiro, Pradella, vamos dimensionar o papel da agricultura familiar, da pequena propriedade e da pequena agricultura no mundo. Certo? Na Europa é o que prevalece. É a pequena agricultura que é responsável pela produção da maior parte da uva, na Itália, na França, na Suíça e em outros países. A pequena agricultura. E a pequena agricultura também tem uma grande tradição no Brasil. Só que a pequena agricultura, ela depende. Geralmente, as terras não são uniformes. Nem todos têm uma terra de boa qualidade. Então, você precisa, em primeiro lugar, de
extensão rural, que no Brasil nós fomos acabando com a extensão rural. O trabalhador precisa ser orientado, o conhecimento técnico nem sempre chega ao pequeno produtor. Então, se você tem o extensionista, o técnico agrícola, o agrônomo, ele cumpre o papel de levar ao agricultor o conhecimento, desde uma curva de nível que ele não sabe fazer, até a correção do solo, a proteção da água, das nascentes, a semente mais adequada. Tudo isso precisa da extensão rural que o Brasil foi desmontando. Em São Paulo também, a tradição das casas da lavoura, casas da agricultura, isso tudo foi sendo extinto e abandonado. A segunda questão é o crédito. Se o grande agricultor precisa de crédito, o pequeno agricultor, esse é que precisa mais. Aliás, o crédito no Brasil, o sistema bancário no Brasil, teve origem no crédito rural. Toda cidadezinha, minha cidadezinha lá no interior de Alagoas, tinha o seu banco, era uma cooperativa de crédito, mas chamava de banco, as pessoas queriam dar o nome de banco. Era Banco de Crédito Rural, Banco da Lavoura. Quantos bancos da lavoura existiram no Brasil? Banco da lavoura e da indústria e da lavoura, porque o crédito aliás, foi a cooperativa de crédito, o Banco da Agricultura em São Paulo, que permitiu a industrialização de São Paulo. Foi o excedente do café. O café precisava de crédito não só para a produção, mas também para a comercialização. Então, em torno do café, criou-se um robusto sistema financeiro, que era para dar crédito para produzir e para comercializar. O excedente que os fazendeiros deixavam ali foi o que fez a industrialização de São Paulo. Foi a partir do excedente criado pela agricultura. E hoje nós não temos, tirando os bancos públicos, nós não temos um sistema de crédito voltado para o pequeno agricultor. É cada vez mais restrito. E eu sei, eu conheço de perto isso, porque eu convivo com pequenos agricultores, muitas vezes, Pradella, R$3 mil de crédito já é uma ajuda, R$6 mil já é uma fortuna. Se você dá um ano de carência, ou 2, e reduz o juro, é o que garante não apenas a sobrevivência, mas uma pequena prosperidade para o pequeno agricultor. E, lamentavelmente, o que acontece é que, no Brasil, nós estamos perdendo a capacidade de proteger o pequeno agricultor, a pequena agricultura, as leis ambientais, tentando tratar igualmente o grande e o pequeno. Eu vi aí nessa região da fronteira de Minas com São Paulo, em Guaxupé, em outras cidades, essa agricultura de topo de morro, principalmente o café, é a pequena agricultura. O topo de morro é a agricultura de pequeno porte. Você produz o café, tem uma pecuária de altitude, que você vai de Santa Catarina até o Ceará. Eles queriam proibir essa pecuária por causa da declividade, ou seja, um monte de equívocos. Então, você precisa que a legislação ambiental faça essa diferença, você não pode fazer exigências, você fazer ao pequeno o queijo de Minas, que muitas vezes é um queijo artesanal, você vai exigir que tenha equipamentos e profissionais como uma grande produtora de queijo, você inviabiliza, ele para, tem 8, 10, 15 vaquinhas para tirar leite. Você quer que ele tenha um agrônomo, um veterinário, um farmacêutico, um biólogo, um botânico, um equipamento de refrigeração de R$600 mil, aí ele não vai cumprir. Então, você tem que ter esse tratamento desigual aos desiguais. E o pequeno agricultor precisa ser protegido com crédito, com extensão e com distinção, inclusive, nas regras ambientais que o país adota, que foi o que nós procuramos fazer no Código Florestal. Ótimo. E exatamente isso, Carol, dando continuidade, você comentou sobre as altitudes, né? São João da Boa Vista é privilegiada, a região nossa, de ter altitude de 1.300 metros. E eu ontem, conversando, sabendo desse nosso papo, conversando com pessoas que abandonaram a produção de pêssego, estão abandonando a produção de mussarela de búfala, estão abandonando várias produções justamente
baseado no que você explanou. É preciso de uma série de documentos, uma série de exigências que faz com que inviabiliza. Aí acontece o êxodo rural, aí acontece que o Brasil não produz como acontece na Europa desses pequenos produtores. Sem Carol. dúvida, eu acho que é um ponto essencial aí que o senhor colocou, porque a gente fala muito da necessidade de dar cursos técnicos, enfim, para os produtores rurais, mas e o crédito, né? Como que ele vai fazer? E as regras? Acho que o senhor deu um tripé extremamente importante aí. Agora, para finalizar, que a gente está finalizando a nossa entrevista aqui, vou te pedir uma pergunta de US$ 1 milhão. A gente fez, acho que um cenário maravilhoso aqui do Brasil, foi realmente uma aula, assim, ouvir do senhor isso. Mas agora, na situação que o país está, nessa crise, acho que a agricultura se tornou ainda mais importante, mas pensando no Brasil como um todo, a pobreza aumentou, a carência aumentou como um todo. Qual seria um projeto interessante para a próxima eleição presidencial? Aí, pensando em tudo, indústria, comércio, como que a gente retoma o nosso país? É a pergunta de US$ 1 milhão. Carol, eu creio que o Brasil precisa reunir amplas forças sociais, econômicas, políticas, em torno de uma agenda. Você não vai reunir em torno de partidos, em torno de ideologias, principalmente que tratem do comportamento, não vai. Vai reunir em torno de uma agenda de interesse nacional. E uma agenda, inclusive, compacta, com 3 pontos. Qual é o primeiro ponto dessa agenda? De unir amplas forças para governar o Brasil. É a retomada do desenvolvimento, a retomada do crescimento da economia. Sem crescimento, não tem solução para o Brasil. Eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, eu aprendi uma coisa, pelo menos. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo ou para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro a União, o governo federal, não tem dinheiro o Estado, não tem dinheiro o município, ninguém tem dinheiro para nada. Está aí o resultado, cortando verbas para tudo, para ciência, tecnologia, educação, saúde, porque o país não volta a crescer. A agenda do crescimento é a agenda número 1, é a agenda prioritária do Brasil. Qual é a segunda agenda, casada com a primeira, apoiada na primeira? A redução das desigualdades. E redução da desigualdade, a desigualdade, inclusive, dentro de certos setores econômicos, como a própria agricultura. Dar condições para o pequeno, mas proteger também o grande, proteger todos, porque o Brasil tem interesse em todos. Melhorar a renda das pessoas. Tem gente que não tem mais dinheiro para comprar o gás, para cozinhar, procurando lenha nas metrópoles, porque não tem mais dinheiro. Não pode acontecer isso no nosso país. Qual é a terceira agenda? A agenda é a de negociar, pactuar o acordo no país. No país, ninguém vai aceitar se submeter à ditadura de ninguém. Nem os de cima vão impor uma ditadura aos de baixo, nem os de baixo vão impor uma ditadura aos de cima. O Brasil já passou por essa experiência, então todo mundo tem que dialogar em torno de quê? Para não virar um diálogo de surdos, em torno do interesse nacional. Quando o interesse nacional prevaleceu, acima dos interesses corporativos, dos interesses segmentados, o interesse de todos foi contemplado. Eu acho que essa deve ser a nossa agenda. Unir o país e não dividir, fragmentar. Você pode ganhar o governo dividindo o país? Pode, mas não vai poder governar o país dividindo o país. Ministro, olha, não tenho nem como te agradecer, foi realmente uma honra ter o senhor aqui com a gente, foi uma aula, e o Papo com o Carol é isso aí, né, Pradella? É a gente ouvir e aprender muito e dialogar, então eu quero te agradecer de coração pelo seu tempo e contar aqui com a gente, com o nosso canal e com o que for possível para a gente difundir essa mensagem que o senhor passou de união, de prosperidade, que eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Eu agradeço demais o senhor e ficamos por aqui. É isso aí, né, Pradella? De fato, uma aula, Carol. É um prazer muito grande poder dividir com vocês esse papo tão gostoso e tão instrutivo. Até a próxima, Carol.